Bora que bora. E hoje vou falar sobre fazer a fila aqui na Zopista, tá? No Book, tá? Por que que é importante? Enfim, como que você faz isso? E em que cenários que é ideal fazer, tá? Então vamos lá. Aqui eu tô no Profit Char, no Profit Pro no caso. Vou começar a pendurar as ordens, tá? Você vê que aqui é o Superdom, né? Então, se a gente conseguir mudar, enfim, conseguimos mudar aqui pro book normal, você vê todas as ofertas. Então tem lá o Terra comprando um, aí tem o cara, o outro Terra 100zinho, acho que é mais um alarmezinho, aí tem outro Terra mais grandalhão aqui, ó, 100 quilos. Enfim, tem um pessoal já pendurando a ordem. Esse aqui, só para contextualizar, esse daqui é a série E, tá? Petro E. Hoje é 9 de abril, no meio do cagalhão aí, Petro caindo para variar mais um pouco. Enfim, então muita gente não tá muito de olhos aqui no vencimento de maio, tá? Tá mais no de abril, porque ainda falta mais uma semana e meia, uns 6 dias aí pro vencimento. E, enfim, como aumentou a vol, agora eu vou procurar pendurar as ordens aqui, tá? Então, tinha até comentado aí, quando aumenta a vol, abre a oportunidade de ter mais strikes com o mesmo preço, tá? Então, se você estiver bem posicionado nesse book, você tem grande chance de conseguir fazer umas travas aí, meio que sem pagar nada, tá? Enfim, vou colocando as ordens aqui, normal, né? Você manda abrir a boleta, o pessoal já deve manjar. O ideal aqui é você colocar, ó, presta atenção, coloca um lá, bonitinho, enfim. O ideal é você colocar aqui, ó, validade. Validade você vai ter que colocar válida até cancelar. O que que vai acontecer? Aqui o único problema é que você vai consumir o seu limite, tá? Então se você não tiver muito limite lá na corretora, isso aqui normalmente não se coloca aqui limite de alavancagem, tá? Para você dormir com a ordem lá pendurada. Então, provavelmente você vai ter que ter um financeiro, um caixa lá na corretora para conseguir pendurar, tá? E caso você tiver, você vai colocando aqui. Eu comecei aqui, eu lembro quando eu comecei com 5 quilos. Colocava 5 quilos aqui no 1. Vai no 1 não, vai colocar uns 10 quilos no 1, vai. Era machão pra caramba na época. Colocava uns 10 quilos no 1, 5 no 2, 5 no 3. Eu comecei operando assim. E na época a filinha andava. Então você colocava um lote lá no 1, depois de um tempo o pessoal colocava atrás. E o que acontece? Quando você coloca uma ordem e tem gente atrás de você, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar agora, aqui no. Comprando um, tá? Você vai ver que eu vou entrar em último da fila lá. Cadê? Não entrei? Ah, entrei. Entrei. Fiquei em último da fila lá. Warren. Elliot Warren. Caramba, virou Elliot agora. Cada dia um negócio. Antes era Rena, bom, enfim. Entrei aqui em último, tá vendo? O próximo que colocar uma compra num vai ficar atrás de mim. E se tiver mais gente aí querendo comprar um, ele vai ficar atrás. Então, a ordem da fila aqui é por ordem de chegada. Então, se você chegar em último, você vai ficar em último da fila lá. E o que acontece com isso? Imagina que mais gente vai colocar a ordem aqui atrás de mim. Então, entrou eu aqui, depois entra o XP, depois entrou, sei lá, 200 quilos do Terra de novo, depois mais 200 quilos de, sei lá, de uma outra corretora aí, o UBS. Aí depois o Genial também opera aqui, se eu não me engano. Tem um cara que opera, esqueci a corretora, enfim. Enfim, vai entrando mais gente atrás de você. E aí o que acontece? Se tiver uma liquidez razoável, por exemplo, agora, ó, se a gente ver o cômputo geral, tem 150 quilos aqui, contando com a minha ordem, tá? 155 quilos aqui no total do um. À medida que vai entrando, sei lá, vai ter uma milha aqui atrás de mim. Então vai ter 850 quilos atrás me dando proteção. Proteção eu digo por quê? Porque muitas vezes alguém, quando chegar aqui, ó, tá 11 com 12, mas uma hora vai ficar 1 com 2 aqui, tá? A tendência das opções é morrer. Só se chegar realmente nesse strike. Esse strike 394, por exemplo, é lá no.
Putz, é lá no 40 mango, 39,49 da E, tá? Então, só se chegar lá que ele vai valorizar. Mas se ele não chegar lá nesse R$ 40, a tendência é morrer aqui essas opções. E quando ir morrendo, vai ficar lá 11, 10 com 11, 9 com 10, 8 com 9 e assim por diante, até chegar um com 2. E quando chegar um com 2 e tiver mais gente atrás de mim, no caso aquela uma milha, então vai ter 850 quilos atrás de mim. Pode ser que alguém possa dar uma cabeçada nesse um aqui. E aí o que acontece? Se sair uma cabeçada pequena, você acaba levando esse lote. O problema é o cara bater tudo, tá? Então, tem esse risco. O risco é esse: o cara virar o preço aqui e você ficar comprado e não tá pra sair. Então vai ficar zero com um aqui. Aí você bota pra zerar um e paciência. Bora pra frente, segue o jogo. Agora, se pegar só um pouquinho, o que acontece? Você comprou esse 5 aqui, 5 quilos aqui, e pendura para vender a 5 no 2. Então, se o mercado melhora um pouquinho, você faz um com 2, tá? Isso 5 quilos, tá? Mas você pode, por exemplo, colocar 100 quilos lá. Então, 100 quilos é um conto no bolso. Então, você levou 100 quilos a um e tenta fazer 100 quilos a 2. Esse trade realmente é mais difícil, tá? É um com dois. O mercado tem que ir lá para a mínima e depois ir para a máxima. Isso depende também da semana, tá? Se for numa, se for com bastante tempo antes do vencimento, isso é muito difícil. Mas à medida que vai chegando o vencimento, vai ficando mais fácil. Então, pode ser que saia aqui mais fácil se for dependendo da época, tá? Na última semana provavelmente você consegue fazer, tá? Mas também tem muito risco também de você só levar um, o pessoal chega batendo tudo. Enfim, mas quando tá uma vol boa assim, quando a vol aumenta, a tendência é o pessoal não sair batendo tudo assim um de uma vez. Principalmente porque provavelmente vai ter outros strikes aqui para frente que vai ter um com dois também. E aí, além de você conseguir fazer esse um com dois, você tem uma outra opção de repente comprar esse um e bater, eu digo vender uma strike mais para fora um. Aí você faz aquela trava um com um. Então você compra um e vende um do outro strike, do strike seguinte. E aí você tem aquela trava, você consegue ganhar o payoff, coisa que eu sempre venho tocando aqui nesse assunto, tá? De fazer a trava. Então, em momentos de uma vol mais alta, pode ser que seja interessante fazer a fila. Então, eu vou começar fazendo a fila aqui, ó. Colocar lá 200 kg no. Aqui, como eu tô filmando, tá mais lerdo aqui, cara. Nossa, olha, lagou. Não vou nem colocar a ordem agora, mano. Tá meio cagado aqui. Mas enfim, você deu pra pegar a ideia. Então, tipo, depois quando fechar aqui, eu vou começar a pendurar. Ainda tem pouca gente, porque como tá bagunçado o mercado, as pessoas ainda não colocaram essa ordem aqui. E tá meio perigoso mesmo, porque quem vai pendurar no strike 40, sendo que o papel tá 31, tá ligado? Então, enfim, tá meio perigoso colocar aqui, porque você pode levar tudo aqui, você vai ficar pendurando, você pode levar tudo, mas tem que ficar meio atento, tá? O ideal é pendurar um lote pequeno, enfim. Então, aí você coloca a ordem aqui, fica fazendo a fila e acompanha. Enquanto tiver o lote atrás de você, você mantém. Se o pessoal começar a cancelar os lotes atrás de você, aí você cancela também. Porque na verdade, se você tiver gente atrás, assim que você leva um, você consegue zerar no preço. Então você compra um e se tiver atrás, já zera ele no próprio preço. Então você levou a um, bate a um mesmo. E por isso que eu chamo de proteção, as pessoas que estão atrás de você na fila, né? Então você levou. Isso também no 3, tá? Você levou a 3, tem gente atrás. Não tem gente atrás, cancela. Entendeu? Tá 3 com 4. Putz, você tá em último da fila. Cara, você vai dar saída pra alguém, entendeu? O cara que comprou em primeiro antes que você lá, ele vai provavelmente zerar na sua cara. Então, se você tiver mal posicionado na fila, o ideal é você cancelar. Se estiver em último da fila, cancela. Se estiver em primeiro, mantém. Se o pessoal de trás, que também não é bobo, ele vai querer cancelar, cancela, você cancela junto, entendeu? Então, essa é a dinâmica de você fazer a fila. E deixa eu pensar. E essa fila, normalmente ela é aberta por alguém que solicita
abrir determinado strike lá na bolsa, tá? E então, a partir do momento que o cara pede para abrir essa série lá no, na bolsa, ele já sabe que vai abrir, então ele consegue colocar em primeiro lá da fila. E também outra situação é quando paga dividendo. Quando paga dividendo, a pedra toda da Petro ela é zerada, tá? Enfim, aí tem que ficar meio atento com o calendário e tal. E tem que estar ajustado o relógio, porque o relógio 15 para as 10 pontualmente ele vai abrir. É para você botar as ordens. Então você tem que ter um reloginho dinâmico aí para poder colocar a ordem no segundo, no milissegundo certo, porque eu tenho acompanhado, tem uma galera que tá ligeira aqui, cara, principalmente esse Terra que ele tá monstrão, mano. Tem o Terra, tem mais um também, cara, eu esqueci o nome. Porque os caras sempre. O Terra coloca na call e o outro malandro coloca na put. Mas enfim, eles estão ligeiros e tal. Num mercado que tá com pouca liquidez, isso não tava fazendo muita diferença. Porque chegava no preço, o cara tem que ficar tomando risco para comprar, porque no final das contas só tava ele lá, tá ligado? É, então não tava valendo muito a pena, porque também você pendura a ordem VAC, você tem que ficar cuidando dela, acordando cedo, enfim, não dá para fazer o trade mais tranquilo, tá? Você fica meio que é, cuidando das tartarugas, que nem eu falo aqui, das poseiras aqui, que elas não andam, mas quando resolve morder, elas mordem, né? Então você tem que. Você fica meio que dependendo de cuidar dela. Você tem que ficar cuidando dela. É devagar, mas você tem que estar lá para abrir o mercado, ver o fechamento para ver se. Ainda mais nego que pendura a ordem de venda, ver fechamento para ver se não vai pegar a venda dele lá. Se pega vendido, chama uma puta marcha, enfim. Então tem esses lados ruins, né? Mas no momento que tá com mais vol, até vale a pena se pendurar, porque tem aquela questão de ter mais liquidez, ter mais gente dando cabeçada lá, porque o cara tá com medo ou tá com ganância. Esses são os dois fatores aí que faz com que tenha mais boleta na bolsa. É medo ou ganância. Então, aí, nesse cenário é ideal, porque aí começa a dar uns preços fora, por exemplo, se morrer aqui, por exemplo, só pra você ter uma ideia, quando for morrer aqui e tiver uma vol alta, provavelmente esses quatro books aqui vai estar um com dois aqui, um com dois aqui, um com dois aqui, um com dois aqui, tá? E aí o que acontece? Às vezes está pendurado e bem posicionado nesse um daqui, ó. Inclusive essa tem só 800, ó. Ninguém tá pendurando esse daqui, ó. Depois eu vou colocar lá. Eu vou ficar em primeiro da fila. Então eu levei esse um aqui, eu bato esse um aqui, entendeu? Então eu tenho quatro espaços aqui, quatro strikes, né? Cada um tem 25 de diferença. Então é R$ 1. Então se eu compro 100 kg dessa e bato 100 kg dessa outra, eu tenho no payoff, eu tenho um financeiro de R$ 100.000. E eu não gastei nada, entendeu? Tipo, eu comprei um dessa e vendi um dessa. Tipo, R$ 1.000 aqui, paguei R$ 1.000 aqui e recebi R$ 1.000 aqui. Saldo zerado. Então, num cenário que tem mais liquidez, talvez saia esse um daqui, tá? E aí tem esse outro um aqui. É claro que num cenário também de mais liquidez, você vai tá um com dois aqui, você vai pendurar o dois aqui, mas tem umas três aqui para trás aqui que vai tá com dois na venda também. Então, é mais difícil sair esse dois. Enfim, mas pelo menos tem a chance, né? Por exemplo, você levou um aqui, pendura o dois aqui, se melhora um pouco. Como tá, o mercado tá com medo, tá com ganância, às vezes sai um e sai o dois, entendeu? E pode ser que seja num momento que ainda até tem um tempo assim por vencimento. Então, talvez seja interessante começar a pensar em pendurar. Se você tem um limitinho aí já na corretora, que vai consumir do seu limite, tá? Você pode começar a pendurar isso aí. E, bom, e é isso aí. Da FIA eu tenho isso para falar. Depois eu vou ver uns outros, abordar outros assuntos e tentar passar para vocês aí. Berê? Valeu então, galera. Até mais.